Capítulo 1257. Enquanto falava, Klein levantou a mão direita. Um pedaço de carne escura e imunda apareceu em sua palma em algum momento. Continha um aspecto indescritível de loucura. A resposta é: a corrupção do enforcado, disse Klein à sombra com um sorriso. O que ele tinha e a sua sombra não tinha era a corrupção deixada pelo verdadeiro Criador. Esta era uma influência que nem mesmo o poder do castelo de Sefira conseguiu dissipar por enquanto. E uma coisa que ele tinha certeza era que, antes de conhecer o anjo negro Sazriel, o verdadeiro Criador não permitiria que ele perdesse o controle ou morresse facilmente. Portanto, permitiu deliberadamente que partes corrompidas de seu corpo fossem infectadas pela praga mental, fingindo que havia perdido o controle. Então, fingiu estar controlando os fios do corpo espiritual descontroladamente, para encobrir o fato de que o alvo era na verdade o santo espectador. Quando o oponente lançou um novo ataque, ele entrou com sucesso em um estado lento, criando uma oportunidade para a marionete do Cavaleiro Prateado. Como ele esperava, as partes corrompidas dele envolveram as sementes da praga mental, evitando que os efeitos negativos surgissem. Durante esse processo, a sombra se distanciou de Klein por causa de sua preocupação com os efeitos da praga mental. Isso fez com que não percebesse a anormalidade dos fios do corpo espiritual do santo espectador. Como Klein poderia não saber o quão cuidadoso e cauteloso ele era? É claro que Klein não poderia prever o tipo de mudanças que a corrupção traria quando visse Anjo Negro Sazriel. A praga mental que foi suprimida vazaria e causaria certos efeitos? Tudo o que ele podia fazer era resolver os problemas atuais. Ao ouvir suas palavras, a sombra pura de repente explodiu em uma chama escarlate que a envolveu instantaneamente. Na borda do domínio sem sombra, perto do local onde o rei gigante residia, um fio de fogo subiu rapidamente quando Sombra apareceu. Ela não hesitou em escapar. Correu em direção ao palácio que funcionava como câmara de descanso para o Anjo Negro adormecido, ignorando completamente Enune e o Santo do Sol. Quando Klein, que estava usando sua persona virtual, viu essa cena, ficou surpreso. Não pôde deixar de sorrir com o verme espiritual e balançar a cabeça. Na verdade, sou tão tímido. Ele suspeitava que a sombra, que se separou dele, tivesse tirado a maior parte de sua cautela e cuidado, deixando para trás mais de sua impulsividade e imprudência. Pá! Um raio branco prateado iluminou e atingiu as chamas escarlates que desciam para fora do domínio sem sombra, destruindo a sombra negra que acabara de aparecer. Klein não perdeu tempo murmurando para si mesmo. Ele controlava há muito tempo a marionete do Cavaleiro Prateado e, de acordo com a distribuição das chamas e seus hábitos, previu as próximas áreas para as quais Sombra saltaria. Então, condensou a espada prateada antes e destruiu no momento em que as chamas desceram. O domínio sem sombra não tinha barreira no sentido físico. Qualquer um poderia sair ou exercer influência no mundo exterior. No entanto, a sombra eventualmente se transformou em pedaços finos de papel e desapareceu rapidamente. Outras chamas escarlates ardentes desceram, e a sombra negra as usou para saltar, aproximando-se da porta aberta da residência do rei gigante. A luz branco-prateada que posteriormente a destruiu só conseguiu eliminar seus substitutos de estatueta de papel. Os Beyonders do Caminho do Guerreiro tinham a capacidade de ver através das ilusões. Sem a ajuda da invisibilidade psicológica, os substitutos das estatuetas de papel eram obviamente mais úteis do que a criação de ilusões. Era apenas uma situação em que dois videntes estavam em combate que ocorreriam cenas de papéis despedaçados e ilusões. Em apenas 2 ou 3 segundos, colunas escarlates de chamas ergueram-se do lado de fora da residência do rei gigante,
como se estivessem soltando fogos de artifício para receber um convidado. No momento seguinte, a sombra pulou em uma das chamas e se escondeu na área onde o anjo negro dormia. Mas naquele momento, uma figura apareceu rapidamente na frente das colunas flamejantes escarlates. Ele usava um sobretudo preto longo e meia cartola. Seu rosto direito era normal e seu rosto esquerdo era formado por vermes transparentes e retorcidos. Não era outro senão o verdadeiro corpo de Klein. Os cantos de sua boca se curvaram novamente quando ele estalou os dedos com a mão direita. Pá! As colunas flamejantes escarlates foram extintas quando a sombra negra foi forçada a aparecer, retornando para a escada que estava coberta pela luz do amanhecer. Controle de chamas. A razão pela qual Klein pôde correr para fora do palácio do rei gigante para interceptar a sombra antes do tempo foi porque, depois que Sombra fugiu decisivamente, ela não era mais capaz de afetar sua convocação de itens do vazio histórico. Ele facilmente tirou a fome rastejante e mudou para a alma do viajante. Não é bom ter muito cuidado, disse Klein à sombra, fazendo isso com um sorriso no rosto. Ao dobrar os joelhos, ele arqueou as costas. Quando se abaixou, sua figura de repente se tornou a do cavaleiro de armadura prateada. O cavaleiro cravou sua espada no chão e criou uma barreira invisível, isolando a porta do local de descanso do anjo negro. Naquele momento, Klein trocou de posição com sua marionete. Ele deu à sombra a impressão de que poderia entrar no palácio desde que pudesse destruir a barreira do guardião. Claro, seu verdadeiro corpo interferiu na convocação de projeções históricas da sombra e no controle dos fios do corpo espiritual. Quando a situação mudou, a batalha entre os três semideuses da Cidade de Prata, Enune e o Santo do Sol também mudou. Quando Colin Iliad mais uma vez manteve Enune, que havia perdido sua armadura preta, ocupado, Derek repetiu a estratégia anterior. Às vezes, usava sol flamejante como um ataque de efeito em área para trocar ferimentos ao chefe por uma vitória. Outras vezes, condensava uma lança sem sombra pura e branca e se engajava em ataques de precisão. Isso não era usado com frequência, porque era fácil para Enune evitá-las, fazendo com que Colin Iliad se ferisse acidentalmente. Depois de 3 rodadas de sol flamejante, Enune finalmente chegou ao fim da corda. Ele mais uma vez abriu os 2 últimos pares de asas negras ilusórias, transformando-os em um mar negro que devorava toda a luz. Ele então afogou Colin Iliad, fazendo com que o corpo do chefe da Cidade de Prata fosse coberto com uma camada de líquido preto espesso. Suas ações foram claramente afetadas. Aproveitando esta oportunidade, Enune escapou do emaranhado e evitou a subsequente lança sem sombra. Ele se transformou em uma sombra e rapidamente se moveu em direção à residência do rei gigante na tentativa de unir forças com a sombra para romper a barreira. Naquele momento, um raio branco prateado explodiu de seu corpo, rasgando-o em bolhas de carne vermelha escura. Este ataque cirúrgico repentino veio de Lovia. Esta anciã do Conselho de 6 membros desistiu de evitar os ataques do Santo do Sol. No instante em que Enune estava prestes a escapar do campo de batalha, ela mudou decisivamente a alma pastada para o espírito maligno do Cavaleiro Prateado, tingindo sua armadura preta de prata. Kriik! A deslumbrante lança sem sombra, branca e pura, atingiu a mulher, fazendo-a encolher ligeiramente e o sol escaldante devorá-la completamente. As bolhas de carne no corpo de Enune permaneceram sensíveis. Elas rapidamente se reuniram na tentativa de reconstruir o corpo. Porém, neste momento, o líquido preto e pegajoso que restringia o movimento de Colin Iliad explodiu com partículas de luz. Elas se transformaram em uma tempestade e romperam a obstrução, permitindo que a armadura prateada ressurgisse. Logo depois disso,
O gigantesco cavaleiro prateado deu um passo à frente e balançou a espada do amanhecer em sua mão, permitindo que o furacão de luz de antes continuasse avançando, inundando as bolhas de carne vermelha escura. Um par de asas negras ilusórias apareceu e se dissipou, acalmando o furacão de luz. No entanto, o sol flamejante de Derek continuou. Chamas sagradas acenderam cada gota de carne e gota de sangue, derretendo tudo com luz pura. Quando o Santo do Sol viu esta cena, ele sabia que era impossível para ele escapar do destino de ser destruído. Não se incomodou em dar outro golpe em Lovia e se virou, prestes a se retirar de seu domínio sem sombra. De repente, ele ouviu uma voz cheia de malícia e corrupção. Lentidão. Lovia lutou para se libertar dos poderes remanescentes da lança sem sombra e teleportou para um local não muito longe do Santo do Sol. Então, trocou a alma pastada por um demônio e usou a língua impura. Naquele momento, a armadura negra em seu corpo estava completamente destruída. Havia muitas rachaduras em seu manto preto com estampa roxa, revelando sua carne se contorcendo lentamente. Sua aura era bastante fraca. A lentidão que não estava no nível de um semideus não poderia afetar o Santo do Sol por muito tempo. No entanto, foi suficiente para Colin Iliad. Ele condensou uma espada prateada e fez com que ela se teletransportasse para o inimigo. Esta espada prateada sofreu uma mutação aleatória. Ela perfurou diretamente a armadura sagrada do Santo do Sol e explodiu em seu corpo. A luz prateada floresceu quando o Santo do Sol explodiu em incontáveis pedaços. Pá, pá, pá! A carne caiu no chão e desapareceu num piscar de olhos, como se tivessem retornado às páginas da história. Após o término da batalha, os 3 semideuses da Cidade de Prata imediatamente se aproximaram da residência do Rei Gigante e cercaram a sombra. A sombra saltou e tentou se esconder na névoa da história. No entanto, assim que viu a névoa branco-acinzentada, ela foi pressionada por uma mão envolta em vermes transparentes. Nem ela, nem Klein correram para o tempo anterior à primeira época, porque sabiam que a outra parte definitivamente os deteria ou esperaria lá. Sem ter onde se esconder, a sombra imediatamente caiu no cerco dos 3 semideuses da Cidade de Prata. Seus vários poderes também foram compensados por Klein. Até mesmo o salto flamejante foi afetado pelo controle de chamas, tornando difícil para ela escapar de sua situação. Mais de 10 segundos se passaram. Depois que as estatuetas de papel foram rasgadas, a sombra finalmente gastou todos os seus substitutos. Ela foi então esfaqueada no abdômen pela lança sem sombra de Derek. Uma rodada de luz branca ofuscante e um sol em miniatura explodiram. A sombra negra desapareceu rapidamente e derreteu completamente. Klein sentiu a dor aguda na sua mente, que estava à beira de perder o controle, relaxar de repente. Ele instintivamente olhou para os pés e viu que, sob a iluminação da luz do amanhecer, uma leve sombra negra se estendia deles. Muito fraco, Klein inclinou ligeiramente as costas e não pôde deixar de zombar de si mesmo. Afinal, sem os poderes de um sábio do passado, sem uma marionete, e sem a habilidade de controlar os fios do corpo espiritual, um vidente era relativamente fraco contra outros semideuses da mesma sequência. Seu espírito foi restaurado ao seu estado original, mas ele ainda não havia removido a persona virtual. Além disso, não tinha intenção de convocar imediatamente a projeção histórica da senhorita Justiça para fazer isso. Como ele foi corrompido pelo Anjo Negro, Enune mostrou as características dos caminhos do Sol, espectador, tempestade e suplicante de segredos. Se ele quisesse entrar na residência do Rei Gigante, teria que tomar cuidado com as influências psicológicas. A persona virtual era uma medida defensiva muito boa.
Naquele momento, os vermes transparentes do lado esquerdo do corpo de Klein rapidamente se estabeleceram, retornando à sua carne e pele. No entanto, devido aos efeitos malucos de sua persona virtual, ainda havia uma camada translúcida na superfície, permitindo que as pessoas vissem os vermes espirituais escondidos embaixo. Quando Derek, Lovia e os outros lançaram seus olhares para ele, Klein endireitou as costas e estendeu a mão para pegar a bengala da vida. Ele apontou para a porta aberta da residência do Rei Gigante e riu. Faça cada segundo contar. O anjo negro está esperando por nós lá dentro. Ponto.